Livro dos Salmos, Salmos não, Levítico. Livro de Levítico, capítulo 20. Eita, é hoje. Deixa, nem esquenta, deixa. Que não vai atrapalhar não. Levítico, capítulo 20, os versos 1 a 8. Levítico 20, 1 a 8. Pelo menos vai dar para molhar a garganta ainda. Diz assim, Levítico 20, 1 a 8. Esperar os pessoal que está folheando aí. Seu Iraci. O seu Iraci já está craque já, ó. Isso aí, ó. Levítico 20, 1 a 8 diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e não o matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após dele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, e eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Oremos. Senhor, nós pedimos a tua ajuda, como sempre, porque sem ti nós nada podemos fazer. Ainda que não seja uma realidade ritualística a entrega de crianças, abertamente como era na sociedade cananeia, todavia nós contemplamos hoje uma militância contra a vida das crianças, especialmente aquelas que ainda estão no ventre. Leis que já passaram em alguns países, o júbilo profano, vil e asqueroso de se julgarem no direito de assassinarem um ser humano no ventre. Ainda que hoje nós não possamos executar o juízo, qual o texto nos afirma, e diz que era para ser feito pelo menos naquela época, sabemos que nenhum deles escapará do Senhor. Temos plena convicção de que a ira do Senhor haverá de encontrar os rebeldes, os profanos, os zombadores, os contumazes, os que de coração duro e punho levantado desafiam ao Senhor. Ó Senhor, ainda que aos nossos olhos pareçam que eles saiam ilesos, eles não escaparão de ti. Quanto a nós, ajuda-nos a clamar ao Senhor por justiça e a sermos o padrão que a sociedade precisa conhecer, a fim de amar, temer e ir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que seria do mundo se não existissem consequências? Aí, ó, consequência da água ter caído. Obrigado, irmão. Todo mundo vai ganhar galardão. Todo mundo vai ganhar galardão. Desculpa a minha destrambelhamento aqui. Tá bom. Obrigado, irmão.
O que seria do mundo se não existisse consequência? O que eu e você faríamos na linha amarela se não tivesse pardal? Em São Paulo a gente chama pardal. Como é que vocês chamam aqui o radar? O que faríamos na linha amarela se não existisse radar? O que faríamos nas lojas de conveniência se não existisse câmeras? Ainda que isso não iniba ninguém, não deixe ninguém inibido. Mas o que seria do mundo se não existisse consequências? Se não existisse o Código Penal? Se não existisse o Código Penal. Mas é como se ele não existisse, né? Mas se não existisse. Consequências são importantes, porque pode motivar para o bem, quanto inibir para o mal. Pelo menos, deveria ser a proposta das consequências. Por exemplo, se alguém se dedica regularmente aos estudos, revisão de matéria, procura sempre fazer os exercícios para fixar o conhecimento, qual é a consequência disso? Naturalmente, essa pessoa vai tirar uma boa nota, vai bem na prova, vai bem na matéria. Se alguém trata seus semelhantes com grosseria, ignora a necessidade das pessoas, ou se comporta de maneira egoísta, qual uma consequência que pode vir sobre essa pessoa? Naturalmente, essa pessoa ela pode perder as amizades e, consecutivamente, ter uma vida solitária sem amigos. Tudo tem consequência, tá? Pelo menos causa e efeito. Mas note o seguinte, hoje, tudo que soa mal e que parece mal e que tenha uma consequência má é sufocado com todas as forças para que a consequência má não seja associada a uma má causa. Então, quando a gente olha a nossa sociedade hoje, e nós vemos absolutos morais sendo questionados, absolutos morais que restringem o mal, que promovem o bem no meio, e estas coisas são vilipendiadas, são zombadas, são tratadas com desdém. As pessoas que assim o fazem de uma forma a tentar mascarar que a consequência má não está ligada a uma causa má. Então, talvez um exemplo mais claro que a gente possa trazer aqui, há um grande efeito, uma grande militância para a liberação de drogas. Eu sei que alguns países já têm, tá? Mas imagina isso aqui no nosso país. Significa que as pessoas não usem drogas? Elas usem, né? E entra N outras questões. Alguns esforços, por exemplo, antigamente se fumava até dentro da sala de aula. Hoje você vai comprar um cigarro, tem as piores imagens coladas ali atrás. Pessoa com a traqueia aberta e pulmão. Por quê? Eles querem mostrar a consequência, o resultado daquela situação. Por que eu estou dizendo isso? Uma forma de denunciar o mal no meio da nossa sociedade hoje, e pegando um ponto aqui de Levítico 20, é vivendo de maneira santa. Eu sei que já temos vozes, e eu sei que vocês vão entender o termo que eu quero dizer aqui, proféticas, pregando na rua, que deveria ter muito mais, anunciando, como Jonas foi a Nínive, e ainda 3 dias, se Nínive não se arrepender, será subvertida. Muito mais do que as igrejas terem programas e pensarem em questões de impacto, pelo menos na minha humilde opinião de pastor e estudante da Bíblia, a nossa sociedade precisa de profetas. Precisa de homens e mulheres que vão lá fora e anunciem o juízo, a ira e a vingança do Senhor contra aqueles que se mantêm rebeldes. Muito mais do que qualquer coisa que a igreja possa fazer para atrair pessoas, que é uma coisa importante, é válido, mas ainda assim nós precisamos de Jonas.
Não a parte ruim de Jonas, que fugiu, tá? Mas a parte de ir e anunciar. Nós precisamos de Elias, que afronte o sistema religioso corrupto que nós temos, igrejas apóstatas, e que desafie também a sociedade e a liderança, ou melhor dizendo, o governo, o que quer que seja. O mal está implantado, ou está plantado, o mal se sente seguro, primeiro porque o mundo jaz maligno, mas segundo, porque nós não estamos fazendo o dever de casa. Nós não estamos fazendo o dever de casa. E uma maneira de fazer esse dever de casa é levando a sério santidade. Santidade. Algo que incomoda a mente do incrédulo, algo que incomoda o juízo e a consciência daquele que ainda está cego, é a pessoa que obedece a Deus. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir alguns vídeos de pregadores que vão a centros, pelo menos lá fora, de clínicas de aborto. Eles não abrem a boca. Eles só ficam com o cartaz, com o versículo, eles ficam quietos. Eles não chamam ninguém para conversar, eles não provocam ninguém, mas o quanto que estas pessoas são hostilizadas não está escrito no gibi. A obediência a Deus incomoda estas pessoas. Viver na luz, andar na luz, praticar a justiça, reprovar as obras infrutíferas das trevas, o separar-se do mal, isso já serve de testemunho profético sobre os que amam o pecado e não querem abandoná-lo. E há um texto no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16 a 21, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. O julgamento já está decretado. Por isso que ele precisa salvar. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece, odeia a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que isso tem a ver com o texto de Levítico capítulo 20? Levítico 20 começa a declaração das consequências de se quebrar os limites estabelecidos por Deus. No capítulo 18 de Levítico, vocês não precisam abrir, boa parte do assunto que aparece no capítulo 20 é declarado como errado. Olha, isso é errado, isso não se deve fazer. Mas no capítulo 20, as consequências chegam. As consequências são declaradas. O tema do nosso sermão é basicamente o que o texto do verso 8 diz: guardai os meus estatutos e cumpri-os. E no capítulo 20 nós vamos ter 3 instâncias. Primeiro, um contra a religião, um em respeito à família, e outra em relação à família também, no final do versículos 26, 23 até 27. Hoje nós só vamos ver do versículos 1 a 8. O guardar e cumprir os mandamentos, pelo menos, deveria manter a sociedade pura. Eu não sou teonomista. O que é um teonomista? O teonomista é um segmento, é um ramo, é um pensamento teológico que acredita, vamos dizer assim,
A título de ilustração, mas não na mesma intensidade. Como se fosse uma sharia cristã. Você sabe o que é sharia, né? É a lei civil dos muçulmanos. Os teonomistas entendem que toda lei mosaica deveria reger a sociedade em qualquer continente, em qualquer ponto. Se eu não estiver fazendo espantalho desse grupo. Mas a ideia é que Deus está estabelecendo os valores e os padrões da sociedade de Israel. Deus está pegou um povo rústico, bravo, sofrido, que a gente não pode ignorar essas questões, acostumado à violência, e esteve conduzindo por um bom tempo, até chegar numa terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Só que aquele povo, ainda que eles estivessem livres fisicamente, o coração deles precisaria de uma libertação muito maior. Porque eles estavam acostumados a todo tipo de mal. E ao entrar naquela terra, mal se purificaram do mal que aprenderam no Egito, deveriam cuidar com o mal que haveriam de ver na terra de Canaã. E uma das coisas que acontecia naquele local para onde Deus os estavam conduzindo, é que as nações ali, o povo cananeu, tinha uma prática religiosa de entregar crianças como uma forma de culto. Havia uma estátua muito grande, as mãos eram grelhas, e os pais iam lá e entregavam os seus filhos recém-nascidos para serem queimados. Eu não estou lembrado em qual ponto do Velho Testamento que fala dos tambores, que os tambores eram usados para suprimir o grito das crianças quando elas eram queimadas. Falar isso é pesado, mas Deus já estava alertando. Guardem de fazerem isso. Quem fizer tem que morrer. A coisa era tão séria aos olhos de Deus, que a gente não vai precisar entrar. Todo mundo tem uma ideia do que é uma cidade de refúgio, né? A cidade de refúgio eram cidades santuários, onde uma pessoa que cometesse tirasse a vida de alguém de maneira involuntária, em lugar dela morrer, ela poderia correr para lá, e enquanto o sacerdote daquela localidade vivesse, essa pessoa estava protegida, e o vingador de sangue, um relativo da família, não poderia pôr a mão naquela pessoa. Isso não se estendia a pessoas que derramavam sangue inocente, como no caso destas crianças. Quando a gente fala da sociedade, e quando a gente fala que o guardar e cumprir os mandamentos deveria manter a sociedade pura, e isso daqui serve como um termômetro do que é a igreja no Brasil, é justamente nesse ponto. Nós temos pastores, entre aspas, um cidadão lá do outro lado da ponte, em Niterói, que agora virou deputado, não sei quem, que é a favor do aborto. Um pastor batista. Tá? Que pode ser só pastor e batista, talvez convertido, não. Talvez convertido, não. A ideia de guardar e cumprir os mandamentos deveria manter a sociedade pura, porque todos prezariam pelo padrão de Deus. O texto começa Deus falando assim, olha, disse mais o Senhor a Moisés, se alguém de Israel, ou algum estrangeiro, né, os de dentro e os de fora, qualquer um que entregar, que der o seu filho a Moloque, será morto. E uma coisa interessante é que a aplicação e a punição dessa pena não é por vias civis ou legislativas, se eu posso colocar assim. Não teria um julgamento formal, um advogado. A ideia é que o povo da terra deveria apedrejar. O povo da terra é uma expressão aqui para o cidadão comum. Hoje tem pelo menos, não sei se é no Código Penal, na Constituição, que qualquer pessoa pode dar voz de prisão, né? Se alguém chega, estou dando voz de prisão, um dispositivo que mesmo que você não seja imbuído de autoridade formal, você pode dar voz de prisão ao flagrante dele de algum crime. Esse é o mínimo que nós temos, mas o máximo naquela sociedade é que se alguém fosse pego fazendo isso,
a sociedade se voltaria contra aquela pessoa. Não era uma coisa que tinha que vir de cima para baixo, mas vinha de baixo e todo mundo se unia contra o mal. Quer os da terra, quer os de fora, todos deveriam observar os estatutos de Deus. E nós sabemos que o povo falhou nisso. Nós sabemos que até reis falharam nisso. Nós sabemos que no período do exílio, o povo ia lá e sacrificava, e depois profanar o nome de Deus. Deixa eu correr porque o tempo aqui está voando. A pergunta que nós fazemos, ou a consideração que nós temos é: por que não dá para fazer isso hoje? Nós não temos essa autoridade. A igreja não é Israel. Nós não estamos numa teocracia. Mas, hoje, ainda que nos esforcemos, não haverá um governo que aplique proporcionalmente, adequadamente, justamente os padrões de Deus. Infelizmente, nós não temos isso. Da maneira como Deus espera. Mas chegará o tempo em que um judeu governará o mundo. Nós temos até um livro chamado Quando o Judeu Governar o Mundo. Quando esse tempo chegar, nenhuma das mazelas de injustiça que nós contemplamos, não haverá uma sombra de injustiça que não será pautada, pontuada imediatamente por aquele que regerá as nações com cetro de ferro. Eu quero ler 4 textos que apontam que o que nós vemos hoje não vai ser para sempre. O primeiro foi lido no Salmo 72. Nós vamos ler poucos versículos. Salmo 72. Versos 2 a 4 e depois o verso 12. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, esmague ao opressor. Perdão, era do 2, desculpa. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, e esmague o opressor. Verso 12, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e o desvalido. Hoje a nossa justiça é uma vergonha. Pegue as pessoas que precisam do INSS, que precisam de aposentadoria, que precisam, entre aspas, serem encostadas, e a pessoa nem olha para examinar. Quantas e quantas pessoas trabalharam, pagaram tudo direitinho, chegando no final da vida, são preteridas, são deixadas de lado, são roubadas. Quantos e quantos golpes são aplicados, mas haverá um dia em que nada disso vai prosperar. Um outro texto, o texto de Isaías 2 também foi lido. Isaías 2, 2 e 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, para ele afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais guerra.
Capítulo 11 de Isaías, versos 3 e 4. Quando fala do tronco de Jessé, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Zacarias 14. Zacarias 14. Você vai Mateus, Malaquias, Zacarias. Só para ficar mais fácil. Abre aí no meio da Bíblia, ou no meio, né? Zacarias 14, o verso 9 e o verso 11. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Habitarão nela, já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Sei que é uma promessa focada à Terra Santa, mas a ideia é que a presença de Deus vai inibir o mal. Vai inibir o mal. O povo da terra, o cidadão comum, deveria se levantar contra aqueles que desprezam os padrões de Deus. Do contrário, Deus mesmo se levantaria contra esse povo. E a santidade vivenciada socialmente deve zelar pelo nome de Deus. Voltando para Levítico, versículo 3, quando ele fala que as pessoas que fizerem esse culto, esse ritual, elas profanam o nome de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Os que obedecem, os que vivem em retidão, honram o nome de Deus na sociedade. Segundo, guardar e cumprir os mandamentos é o meio de experimentar a santificação do Senhor. O versículo 7 e 8 vai dizer, olha, portanto santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aqui nós temos pelo menos dois lados para orar. Se por um lado, quando nos submetemos às normas e às regras estabelecidas por Deus, nos santificamos, nos consagramos ou nos separamos para Ele. Então Deus fala, santificai-vos. Como? Quando nós nos submetemos à sua vontade. Quando nós executamos o que Ele diz para nós fazermos. Mas Ele diz também, eu sou o Senhor que vos santifico. O Senhor nos santifica, sua vontade, quando vivenciada, experimentada, causa com que sejamos menos inclinados ao mal e mais desejosos ao bem. Então eu sei que, às vezes, em efeito, nas orações, nós falamos, Senhor, me santifica, como se fosse uma palavra mágica. Mas pense, o que você está pedindo para Deus? Você está pedindo para ser mais obediente, para pensar mais em Deus, para agir mais de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos simplesmente usando uma expressão que é bonito dentro da oração, nós estamos pedindo para que Deus efetue alguma coisa, que aumente o nosso estado, ou melhor dizendo, nos tire de uma situação e nos coloque numa outra, muito melhor em relação à vontade dEle. E não meramente, Senhor, me santifica, mas, Senhor, me transforma. O Senhor santifica em termos de nos treinar para o bem, de nos guardar do mal e de fazermos o mal. É o Senhor quem põe termo nisso. Mas o chamado é duplo. Santificai-vos. Ou seja, ouçam a instrução e coloquem em prática. Mas ele diz, sede santos. Se comportem como pessoas separadas por Deus. Não só ativamente façam, mas também sejam. Façam e sejam. Porque Deus nos separou para Ele. Eu sou o Senhor que vos santifico. 3 aplicações desse texto. Ou 3 desafios. Primeiro,
compromisso com obediência diária. Desafie-se a manter uma rotina de leitura e meditação na palavra de Deus. Por quê? Porque é a palavra que renova o nosso entendimento. Se a nossa mente não mudar, nossas ações não vão mudar. Se o nosso entendimento não for o de Deus, nossas ações não serão as esperadas por Deus. É o arroz e feijão da vida cristã. Aplicando seus mandamentos em todas as áreas da nossa vida. E em um mundo que muitas vezes despreza a verdade bíblica, ser diligente em obedecer a Deus diariamente é um testemunho vivo de santidade. Vou pegar aqui o Antônio. Quantas conversas tortas devem ter lá, onde o irmão trabalha? Quantas vezes alguém vira para o irmão e fala: o que você acha, Antônio? Esperando que você participe. Né? Ou às vezes o Gleidson está lá fazendo os negócios: olha, tem um esquema bom aqui. Mas só preciso da tua assinatura. Tua assinatura vai mascarar, eles vão pensar Y, mas o negócio é X. E W é o que a gente vai ganhar. O que você acha? A todo momento nós somos convidados para isso. A todo momento. E em um mundo que muitas vezes despreza a verdade bíblica, ser diligente em obedecer a Deus diariamente é um testemunho vivo de santidade. Lembre-se que a obediência não é apenas uma escolha de domingo. Estou indo para o culto domingo, estou obedecendo a Deus. Obediência não é apenas uma escolha de domingo, mas uma prática diária que reflete a santidade de Deus em cada decisão e ação. João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uma segunda aplicação: resistência ao conformismo social. Ninguém gosta de ser pressionado. Pressão é um negócio ruim. Né? Ser lá instigado, as pessoas: e aí, o que você acha? O que você vai fazer? Porque pressão é o oposto de liberdade. Nós gostamos de nos sentir livres. Nenhum de nós gosta de se sentir pressionado, colocado contra a parede. Mas estávamos até numa reunião estavam ontem com uma reunião de pastores, não os nossos aqui, mas batistas regulares do Brasil, e nós estávamos discutindo sobre o futuro dos seminários. Né? Você vai ainda, fica tranquilo. Mas a leitura é que essas entidades, elas não recebem tanto apoio quase nem mais da igreja. Tamanha é a pressão. Estava falando de um seminário que abriu mão de dar a validação do MEC, porque tem que lecionar determinadas matérias que no final é dor de cabeça. A pressão, a gente vê pela escola onde eu trabalho, né? O tanto que o MEC tenta inserir coisas que a gente resiste ali. Mas ninguém gosta de se sentir pressionado. Não se conforme com os padrões e valores da sociedade que são contrários aos princípios bíblicos. Todo mundo faz. Uma hora ou outra vai acontecer. Desafie-se a viver de acordo com a verdade de Deus, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza cultural. A santidade exige separação e a fidelidade a Deus pode envolver rejeitar práticas e comportamentos amplamente aceitos pela sociedade, mas que são contrários à vontade de Deus. Nós devemos nos posicionar. Texto bem conhecido, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a última aplicação: testemunho de santidade em meio à perseguição. O texto fala da sociedade se levantando contra os malfeitores. Quando você lê os profetas, é a sociedade malfeitora se levantando contra os arautos de Deus. Jogaram Jeremias no poço, deram um tapa nele,
se ele estava na porta do templo para anunciar a palavra. Lá vem a sentença pesada de Deus. Elias estava muito bem cercado de pessoas ajudando, não estava? Estava nada, Senhor, só sobrou eu. Eu estou sozinho. Paulo, no seu julgamento, todos me abandonaram. Mesmo que você fique só, você não está só. Como Paulo vai dizer, mas o Senhor me assistiu e me livrou da boca do leão. Prepare-se para ser um testemunho fiel em meio à oposição e perseguição. Viver os padrões de Deus em uma sociedade que rejeita seus valores pode trazer críticas, ridicularização e até perseguição. No entanto, lembre-se de que sua vida de santidade serve como uma luz que expõe as trevas e convida outros a conhecerem a verdade de Cristo. Seja intencional em mostrar o amor e a justiça de Deus em todas as circunstâncias, confiando que Ele te fortalece para permanecer firme. E o texto, Mateus 5,10. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, Deus nos ajude, porque nós temos a impressão de que o ímpio realmente está com a faca e o queijo na mão. E que qualquer coisa é motivo para perder negócios, ser ridicularizado. Mas esse é o momento em que nós somos testados de fato, se cremos que temos um Deus vivo e que está vendo todas essas coisas. Ou se vamos nos esconder e tentar por nós mesmos garantir a nossa segurança, em lugar de confiarmos que Deus cuida dos mansos, cuida dos seus. E que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, nós lembramos dessa cidade. Não vamos nem ir longe. Conheces cada sombra que não te assombra nessa cidade. Os lugares vis, as práticas abomináveis, a zombaria, ó Deus, o escárnio, os excessos. Quantos filhos nesse momento choram porque o álcool está machucando mães, esposas, esposos. Quantas mães nesse momento e pais estão aflitos porque sabem que os filhos estão escravizados pelas drogas, pela bebida, pelas más influências, pela vida sem sentido, pelo hedonismo. Senhor, faça com que os verdadeiros, ou como diz em Malaquias, e haverá sempre diante deles um testemunho, e saberão quem de fato serve ao Senhor e o não serve. Desperta as vozes que o Senhor tem nesta cidade, para fazer a tua vontade conhecida, que caia pavor, terror, medo sobre aqueles que zombam do teu nome, aqueles que riem e desdenham de Jesus. Ó Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, nem que seja, ó Deus, para dizer não no trabalho, ou até confrontar e reprovar as obras infrutíferas das trevas, mas não nos deixe conformar com a vida do crente que anda com a Bíblia debaixo do braço, mas nunca na ponta dos lábios denunciando o mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até domingo, se assim o Senhor permitir.